E sobre a reunião do Copom, a gente conversa agora com o Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Professor, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Paula, bom dia e bom dia a toda a nossa audiência. Professor, o que esperar então dessa primeira reunião do Copom de 2026? A gente viu aí na reportagem o mercado, o Banco Central vai continuar com atitudes mais modestas, não deve ter um corte em relação à taxa de juros agora, é ano eleitoral, não vai tomar nenhuma decisão precipitada? Bom, Paula, assim, deu para perceber bem a matéria bem feita agora no início. O que acontece é o seguinte, é claro que agora nessa primeira reunião agora de março, existe uma expectativa, tá, de queda de juros, todo o mercado está esperando por isso. Mas o que tem acontecido, Paula? O mercado ele tem errado em alguns modelos, tá? No modelo praticamente, porque da projeção inicial, desde 2024 a 2025, não está fechando, tá, com a projeção final e com o resultado final esperado. O que isso acontece? Isso a gente tem verificado que existe uma parte da economia brasileira que não está sendo captada nos modelos. O que eu quero dizer com isso? Que para esse ano aqui de 2026, existe sim uma perspectiva de início de queda da taxa de juros em março, tá? Mas ainda precisamos esperar os dados, tá? Seja das pesquisas mensais da indústria, do serviço e do comércio, que vai sair pelo IBGE, acho que agora, no final de janeiro ou fevereiro, em relação a dezembro ainda, porque a gente ainda está olhando para dados de janeiro, tá? E existe também uma questão muito pontual em relação a essa perspectiva de queda de taxa de juros agora em 2026, em que muitos dos analistas também não estão precificando, que é o quê? Que é a tarifa, né? Que é a taxa, aliás, da reforma, da alíquota que vai vir da reforma tributária para 2027. Uns falam que a taxa do IVA vai vir um pouco maior e isso pode prejudicar com o encarecimento da carga tributária, isso pode prejudicar um pouco os modelos de previsões macroeconômicas e aí faz com que nós aqui da Faculdade do Comércio estejamos precificando, tá, a taxa de juros em 12,75 com uma inflação próxima a 4%. Por quê? Porque esse ano, além da incerteza, a economia também se mostra resiliente. Mercado de trabalho aquecido, com muita mobilidade e também flexibilidade. Então, isso tem contribuído para que entre a análise do mercado e a realização efetiva, tá, da economia como um todo, tem ficado um pouco ali distante dos indicadores, Paula. Agora, Rodrigo, um aspecto também que eu quero comentar contigo é em relação ao episódio do Banco Master, porque isso automaticamente afasta os investidores. Será que essa tendência também pode gerar reflexos em relação à taxa de juros? Porque afasta os investidores? Olha, você sabe, David, que esse também é um ponto bem interessante. A gente ainda precisa entender como que isso será desenrolado, tá? Esse caso do Banco Master, a gente ainda precisa se aprofundar um pouco mais, tá? No que vai vir do STF e também no que virão, né, das investigações. Por quê? Porque muita coisa ainda pode se prejudicar. Prejudicou fundos de previdência, tem manifestos aqui em São Paulo na própria porta do Banco Master, então isso realmente causa uma imagem ruim, mas eu não sei se chega a prejudicar tanto, tá, a questão da projeção da queda da taxa de juros. A gente vê sim uma perspectiva de queda, mas essa perspectiva de queda, David, pode ser que seja menor do que a gente imagina. Pode ser que a economia brasileira ainda tenha um 2026 um pouco mais resiliente. Mas lembrando, um ano eleitoral de mais gastos do governo para poder tentar se eleger, puxa a atividade econômica para cima e faz segurar a taxa de juros um pouco mais alta. Mas acho que do Banco Master, David, prejudica sim a imagem, tudo, mas eu não sei se tem um impacto direto na taxa de juros, tá? Os nossos comentaristas também participam da entrevista. Cássio Miranda primeiro. A Cássio, sua pergunta. Professor, bom dia. Vou pegar um gancho da sua última ponderação. Por estarmos no ano eleitoral, há uma elevação dos gastos por parte do governo. E quando nós olhamos para a taxa de juros e para a sua manutenção em patamares tão elevados, fica evidente que
esta elevação é uma consequência de diversos fatores econômicos, dentre eles a inflação e os gastos elevados do governo. No seu entendimento, para que houvesse em 2026 uma diminuição dessa taxa de juros, qual seria a postura essencial do governo federal? Qual seria a medida ou quais seriam as medidas necessárias para tanto, se é que isso é possível? Muito bem, Acácio, bom dia. E você sabe, Acácio, que é claro, né, que assim, você tem uma questão, tá? E assim, por mais que seja, a gente esteja um tema ali batido, que a gente sempre fala de fiscal, uma parte do governo, ele olha, né, eu acho que a boa parte do governo, ele olha muito só pelo superávit primário ali, né, que é aquele 0,50 que o Ministério da Fazenda tenta perseguir. Mas a conta não é essa, a conta é o déficit nominal. 8%, 9%, você rolar todos os anos, isso isso não tem limite. Isso, sabe, acaba uma hora, a conta vai chegar e o ajuste vem pelo lado da inflação e pode prejudicar muito a economia lá em 2027. Esse ano ainda não, mas lá em 2027. Mas o que acontece? Eu acho que o governo, tá, ele tem que fazer a sua lição de casa, se não pelo corte de gastos, mas pelo menos pela uma revisão da qualidade do gasto, tá? Esse é o principal ponto. Por quê? Que nós sabemos que cortar gasto no Brasil, isso é quase que impossível, né? Você, ao invés de, quando a gente espera que venha uma política de corte de gastos, vem uma política de isenção fiscal. Então, isso é o que acontece sempre. Só que nesse modelo como um todo de gestão, o que acontece para fazer com que a taxa de juros não caia? A gente tem uma inércia inflacionária que os agentes econômicos, eles vão reprecificando, tá? E vão meio que se acostumando com essa taxa de juros alta. É claro que ela freia a atividade econômica, que nem quando a gente pega os dados da pesquisa da indústria, em novembro, a indústria ficou zero. Tá? 0-0 contra outubro. Então, o que acontece? Está dando uma freada, mas é menos do que a gente imagina. E tem um ponto também que a economia brasileira ela vem mudando, Acácio, porque tem nos modelos matemáticos e econométricos, a gente não está conseguindo precificar a mobilidade, tá, do mercado de trabalho, a transitividade ali e a flexibilidade da economia brasileira. É claro que choques externos também contribui bastante, mas a gente tem uma surpresa da economia sendo resiliente e essa força do agro agora em 2025 e da economia de serviços surpreendeu positivamente, viu, Acácio? Rodrigo, a próxima pergunta vai ser feita pelo Gesualdo Almeida. Rodrigo, bom dia. Rodrigo, quando a gente olha as grandes economias do mundo, da quarta à décima, vamos colocar o Brasil entre essas, estão lá na décima. A inflação não é muito diferente entre elas, 2% a 4% como é do Brasil. O desenvolvimento do PIB é razoavelmente o mesmo, o número do PIB é o mesmo. Mas a relação dívida-PIB, a do Brasil é menor, por exemplo, do que a do Canadá, da Inglaterra, da Itália, cujos PIBs são muito parecidos. O que justifica o Brasil ter economias muito parecidas com esses países citados e ter uma taxa de juros tão alta a 15%? Essa taxa de juros a 15% não é excessiva? Ela não poderia estar calibrada para níveis menores, levando em consideração que é praticamente a terceira taxa de juros mais alta do mundo, só perdendo para a Turquia, Venezuela e eventualmente para a Argentina? Gesualdo, bom dia, muito boa a sua pergunta. O que acontece, Gesualdo? Essa questão que você bem citou é bem verdade, tá? A taxa de juros nossa hoje, ela poderia estar num patamar simplesmente abaixo de 12%, já seria o suficiente para poder manter uma inflação abaixo de 4%, próximo ali dos 3,5%, tá? Esse aqui é o nosso modelo, nosso parâmetro aqui da faculdade. Agora, o que acontece? A economia brasileira, ela tem uma questão que começa pelos gastos públicos, tem a questão muito da incerteza, tá? A gente tem uma série de decisões políticas, tá? De curtíssimo prazo, que acaba afetando a perspectiva, tá, do próprio ano corrente pelos analistas de mercado. Então, os modelos matemáticos que as casas de investimento, sejam corretoras, bancos, utilizam, elas acabam não conseguindo precificar, tá, essa narrativa durante o ano corrente,
que acontece, pelos ruídos políticos, tá? Então isso acaba distorcendo, porque quando o Banco Central ele calibra ali a taxa de juros, ele está olhando para a inflação futura. Como que o indicador está se projetando? Só que tem um problema no meio do caminho, que é o seguinte: é essa diferença do time político com o time econômico. Isso não está andando junto, sabe? Então, assim, enquanto o governo está se preparando para se reeleger, a economia está se preparando para se desacelerar.